Olá, pessoal. Venho aqui hoje falar com vocês sobre um novo tema. Hoje, nosso tema será Síndrome de Guillain-Barré e Fisioterapia. Eu sou Luciana Protásio, fisioterapeuta, sou docente do curso de Fisioterapia e pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Para a abordagem dessa web palestra de hoje, nós vamos ter o seguinte conteúdo: uma abordagem geral sobre a síndrome de Guillain-Barré, suas repercussões clínicas e cuidados necessários, a atuação fisioterapêutica nas fases dessa síndrome, e vamos falar um pouco também sobre a síndrome de Guillain-Barré na infância. Então, vamos lá. A síndrome de Guillain-Barré, ela é tida como uma polirradiculoneurite inflamatória desmielinizante aguda. O que é que essa grande definição significa? Polirradiculoneurite, poli de vários. Radículo faz referência às raízes nervosas. Neure, os nervos. E ite, inflamação. Então, na verdade, essa síndrome ela é uma inflamação causada em vários nervos e ou raízes nervosas, que causa desmielinização e acontece de maneira aguda. Né? Há uma perda da bainha de mielina, né, nesses nervos, principalmente nos nervos motores, o que vai fazer com que esse indivíduo ele apresente mais repercussões motoras do que repercussões de outros tipos. Mas essa perda da mielina, ela também pode acometer nervos sensitivos e fibras autonômicas. Como etiologia, a síndrome de Guillain-Barré é tida como uma síndrome autoimune. Nessa figura, vocês podem observar a configuração de um nervo normal na parte superior da tela e de um nervo, né, acometido por uma doença desmielinizante. O nervo dito normal, ele tem a sua estrutura íntegra e a sua bainha de mielina toda preservada. Já um nervo que passou por uma doença desmielinizante, como pode ser a síndrome de Guillain-Barré, ele tem a sua bainha de mielina destruída e pode até mesmo essa destruição chegar ao ponto de expor a fibra nervosa, né? Ou seja, o seu axônio, ele também pode passar a ter degeneração. Como características, temos que a síndrome de Guillain-Barré, ela é geralmente reversível, ou seja, ela progride por um tempo, depois ela passa por uma fase de estabilização e depois ela vem a regredir, o que é considerado aí pela literatura em um período, no geral, até 18 meses. Ela tem uma característica bem importante, que ajuda na definição clínica, na definição do diagnóstico médico, que é um comprometimento periférico, né, dessa síndrome. Ela afeta neurônios, né, nervos do sistema nervoso periférico, e de maneira ascendente, ou seja, ela vai subindo no corpo, digamos, dos pés até membro superior e face. Isso acontece de maneira progressiva e geralmente simétrica, né? Da mesma forma que acontece do lado direito, acontece do lado esquerdo do corpo. Há uma perda de força nos membros inferiores desse indivíduo, considerando que o comprometimento da síndrome ele é um comprometimento ascendente. Então, todos os indivíduos, eles passam por essa perda de força nos membros inferiores. Mas, na parte superior, membros superiores, face e tronco, nem todos os indivíduos podem experimentar, porque depende da evolução da doença e depende também de como, se essa síndrome ela foi diagnosticada de maneira rápida e iniciado logo um tratamento de maneira a frear, a minimizar a progressão dela. Pode ocorrer também uma perda do controle esfincteriano nesses indivíduos acometidos. E a sua gravidade, ela se dá quando ela acomete os músculos respiratórios e músculos da face. Ou seja, quando a síndrome de Guillain-Barré evolui ao ponto de atingir
musculatura de tronco, musculatura respiratória, né? E mesmo face, ela se torna mais grave, porque ela pode oferecer ao indivíduo um risco de morte. E essa síndrome ela é tida como a causa mais frequente de paralisia flácida aguda. Então, o indivíduo ele fica com um quadro de perda de força, né, de paralisia ou ausência de força, de maneira flácida, hipotônica, aguda. Em termos de dados epidemiológicos, nós temos esse estudo de 2015, de Denning e colaboradores, que mostram esses dados mais atuais, revelando que a incidência da síndrome de Guillain-Barré ela é de um indivíduo, de um habitante, para cada 100 mil habitantes por ano. Né? Então, de maneira geral, ela não tem uma incidência alta. Porém, nós temos que lembrar que a Guillain-Barré ela teve uma nova conotação, digamos assim, ela teve uma nova ênfase com a sua relação com o Zika vírus, que nós vamos falar um pouco mais adiante. E lembrando também que a síndrome de Guillain-Barré, ela faz parte do grupo de doenças neuromusculares. Então, dentro das doenças neuromusculares, a Guillain-Barré é tida, classificada como uma neuronopatia. A sua prevalência não se sabe de maneira clara, de maneira precisa, os estudos não mostram isso de maneira precisa. Sua mortalidade fica em torno de 5%, e a distribuição dela entre os sexos é similar, sendo ligeiramente maior em homens, em torno de 57%. Esse estudo mostrou que a faixa etária para a síndrome de Guillain-Barré, ela é uniforme, a faixa etária de acometimento. Porém, tem muitos outros estudos que mostram que apesar dela poder acontecer desde o bebê até um idoso, ela tem uma preferência, né, de acometimento, uma faixa etária que ela mais acontece em indivíduos que estão entre 20 e 40 anos de idade, ou seja, indivíduos jovens. Em termos fisiopatológicos, o que é que a gente tem? Essa síndrome ela tem relação com fatores imunológicos, há uma produção aí de autoanticorpos, que esses autoanticorpos, eles vão degenerar, né, a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, porém, a natureza e o local dessa resposta imune, como ela deveria acontecer, e dos fatores do hospedeiros, eles ainda são desconhecidos ou ainda estão em estudos para se ter isso de maneira mais clara. Há um dado interessante mostrando que 2/3 dos casos de síndrome de Guillain-Barré, eles foram precedidos em torno de 1 a 3 semanas anteriores, né, ao aparecimento dessa Guillain-Barré, eles foram precedidos por IRA ou por infecção gastrointestinal, ou seja, por infecção respiratória aguda ou infecção gastrointestinal. Não é que a IRA ou a infecção gastrointestinal vai causar Guillain-Barré, mas pessoas que foram acometidas por Guillain-Barré, eles podem ter essa associação com esses quadros de infecção de 1 a 3 semanas anteriores. Os agentes mais envolvidos, né, o hospedeiro para a síndrome de Guillain-Barré, são esses que estão listados nessa tela para vocês. Os dois mais comuns estão ligados à infecção respiratória e à infecção gastrointestinal, como comentado anteriormente. Então, para a infecção gastrointestinal, em torno de 32% dos casos é pelo Campylobacter jejuni, e os casos de infecção respiratória pelo Mycoplasma pneumoniae. Existem outros agentes também envolvidos, como o citomegalovírus, o Epstein-Barr, o HIV e o Zika vírus. Qual é a relação com o Zika vírus? O Zika vírus é um dos agentes que pode levar a Guillain-Barré, não o único. E não era o mais comum, não era o mais prevalente, né? Porém, com a epidemia do Zika vírus em torno do ano de 2012, dentre outras síndromes ou doenças relacionadas com o Zika vírus, está a síndrome de Guillain-Barré. Com isso, se aumentou, né, aí a incidência dessa síndrome por essa relação com o Zika.
E aí, diante disso, como é que o indivíduo acometido pela Guillain-Barré, o que é que ele tem, o que é que ele começa a apresentar que pode fazer com que, né, venha se desconfiar que ele está com a síndrome de Guillain-Barré. Esse sujeito, ele começa a apresentar formigamento e sensações de alfinetadas e agulhadas nos pés. Associadas a isso aí, vem uma lombalgia aguda. Então, a dor na região lombar de maneira muito aguda e que podem sinalizar, junto com essas alterações de sensibilidade, podem sinalizar uma Guillain-Barré. Em paralelo ao quadro de fraqueza muscular, que ela é mais evidente em membros inferiores. E 90% dos casos progride essa fraqueza muscular, atingindo seu pico em 3 semanas. Essa fraqueza ela é mais evidente em membros inferiores porque a Guillain-Barré tem um comprometimento ascendente, ou seja, sempre essa fraqueza vai começar pelos membros inferiores, e aí elas vão depois ascendendo para outras partes do corpo, até mesmo podem chegar até a face. Vai de acordo com a evolução da doença e se ela é freada ou não, essa evolução, de acordo com o tratamento estabelecido. Como a Guillain-Barré, ela afeta o sistema nervoso periférico do indivíduo, esses indivíduos também podem apresentar em paralelo uma hipotonia muscular, ou seja, uma flacidez muscular, e uma hiporreflexia, uma diminuição dos reflexos tendinosos. Ressalto que, na fase inicial da doença, ainda na sua fase de progressão, pode ser que esses reflexos ainda estejam normais. Sintomas sensitivos, eles podem acontecer também na Guillain-Barré, apesar do mais evidente ser os sintomas motores, né, e tônus muscular, e quando eles acontecem, eles são sintomas sensitivos discretos, acometendo mais a sensibilidade postural, vibratória, tátil e dolorosa. Como também o paciente pode apresentar disfunção do sistema nervoso autônomo. Quais são essas disfunções? Podem ser hipotensão ortostática, ou seja, hipotensão postural, pode ser uma hipertensão arterial transitória, sudorese e arritmias cardíacas. Indivíduos que apresentam arritmias cardíacas, eles precisam de uma monitoragem, de um cuidado mais atencioso, e um tratamento estabelecido em relação a isso também, né? Ao comprometimento de nervos cranianos. Os nervos cranianos, né, fazem parte do sistema nervoso periférico, só que diferente dos nervos espinhais, que estão em todo o corpo, eles vão inervar a região do crânio como um todo. Dentre dos 12 pares cranianos, quando acometidos, em torno de 50% dos casos, o acometido é o nervo facial, o 7º par craniano, que é acometido de maneira bilateral. E aí o paciente pode ficar também com um quadro de paralisia facial periférica. A progressão da Guillain-Barré pode ser muito rápida, acometer a respiração em dias ou horas. E aí, o que é que pode acontecer? Como essa progressão é rápida e ela pode vir a acometer a respiração em dias, ou mesmo horas, ela pode oferecer um risco de morte para o paciente, ele vai ficar com a necessidade de um suporte ventilatório mais adequado e de um tratamento hospitalar, nessa fase inicial. 50% dos casos tem envolvimento bulbar, e a paralisia da bexiga, ela pode acontecer durante a evolução da doença. Nesse esquema aqui, nessa tela, nós vamos resumir, tentar exemplificar como se dá o curso da síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome passa por 3 fases: progressão, platô e recuperação. A primeira fase é a fase de progressão. Ela é uma fase rápida, né, que ela tem uma ascendência, uma evolução rápida aqui, em até 4 semanas, esses sintomas vão se manifestando de maneira rápida. Isso é a progressão. Em seguida, a síndrome entra numa fase de platô, de estabilização. Ou seja,
por dias ou semanas, o indivíduo, ele passa a ter aquela sintomatologia que ele veio apresentar, ela se estabiliza. E depois ele vai para a fase de recuperação, que é uma fase de declínio da doença, da síndrome, uma fase de retorno às suas funções, né, anteriores, mas ele não acontece de maneira abrupta, ela acontece de maneira mais gradativa. Ela acontece ao longo de meses. A literatura, de maneira geral, preconiza entre 18 e 24 meses. 15% dos indivíduos, né, que passaram por síndrome de Guillain-Barré, eles não vão apresentar nenhum déficit residual após 2 anos do início da doença. Então, após 10 anos, eles vão conseguir, 15% deles vão conseguir se recuperar por completo. E 5 a 10% desses indivíduos permanecerão com sintomas motores ou sensitivos incapacitantes. Daí a necessidade de se instituir um tratamento adequado, o quanto antes, de maneira mais precoce possível, para evitar que na evolução do indivíduo ele venha a ficar com alguns sintomas incapacitantes. E aí, em termos de prognóstico, o que é que se tem? Existem alguns itens que interferem, né, no prognóstico desse indivíduo, como, por exemplo, idade. O indivíduo, ele é dotado, todo indivíduo, todo ser humano é dotado de neuroplasticidade, a capacidade plástica que o sistema nervoso tem de se adaptar às novas condições, né, inclusive condições de lesão. Porém, apesar dessa neuroplasticidade poder acontecer durante todas as fases da vida, quanto mais velho, né, o sujeito, o indivíduo, mas a sua capacidade de neuroplasticidade fica reservada. Então, indivíduos mais velhos, como por exemplo idosos, eles têm sim a capacidade de neuroplasticidade, porém de maneira mais controlada, de maneira mais reduzida, o que de alguma forma pode desfavorecer o prognóstico dele. A gravidade da síndrome. Como ela foi acometida, com que gravidade, como essa síndrome evoluiu em termos do comprometimento no corpo, faz com que o prognóstico dela seja reservado ou não. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram a Guillain-Barré de maneira mais grave, que evoluíram de maneira muito rápida e acometeu todo o organismo, todo o corpo, ele tende a ter um prognóstico mais reservado. É importante também considerarmos o grau com que a degeneração axonal excede a desmielinização. A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome desmielinizante. Ela vai afetar a bainha de mielina desses indivíduos. Essa bainha de mielina, ela pode ser afetada de uma maneira tão grave que venha expor a fibra nervosa e venha ter também degeneração axonal. Tendo a degeneração axonal, a reorganização desse axônio é muito mais difícil do que a da mielina. Então, nos casos em que essa degeneração axonal se sobrepõe à desmielinização, o prognóstico do indivíduo fica mais reservado. Quando a recuperação espontânea do indivíduo inicia em mais de 2 semanas ou 3 semanas, significa também que a sua neuroplasticidade está demorando um pouco a entrar em ação, né, a ser, como é que eu digo assim, ativada no seu máximo, e o prognóstico também dele pode ser reduzido, né. E é interessante saber que, por mais que a síndrome de Guillain-Barré ela seja uma síndrome que possa oferecer risco de morte, que tenham dificuldades na sua recuperação, apesar de ser possível o paciente se recuperar totalmente, ela é uma síndrome que raramente recidiva. Então, o indivíduo que já teve essa síndrome, ela dificilmente vai apresentá-la novamente. E aí nós chegamos em termos de diagnóstico clínico. Quando eu falo em diagnóstico clínico, eu estou falando em diagnóstico médico. Eu sou fisioterapeuta, eu estou apresentando a síndrome de Guillain-Barré sobre o ponto de vista da fisioterapia, e eu vou tentar apenas contextualizar para vocês como se dá esse diagnóstico médico, né, que pode ajudar no trabalho em equipe, né, e otimizar a recuperação desse indivíduo. Então, para o diagnóstico médico, não há um teste específico que diga se aquele indivíduo tem ou não tem, está passando ou não por uma síndrome de Guillain-Barré.
O diagnóstico é feito pelas características clínicas, e aí características clínicas bem importantes são, devido ao acometimento do sistema nervoso periférico, o paciente apresentar uma hipotonia, uma flacidez muscular, ele apresentar uma perda de força, predominante em membros inferiores, mas que acontece de maneira simétrica no corpo e ascendente, e isso evoluir em torno de dias ou horas. Os exames complementares que podem ser feitos, como o nome já sugere, são exames complementares, não são exames específicos, né, para Guillain-Barré. Então, 2 exames podem complementar, ajudar nesse diagnóstico, que é a punção lombar, onde é retirado o líquido cefalorraquidiano, né, uma parte do líquido cefalorraquidiano, uma amostra desse indivíduo, e colocado em análise. E, como ela é uma síndrome autoimune, vão aparecer alterações nas células desse líquido cefalorraquidiano, podendo direcionar para esse grupo de doenças autoimune desmielinizantes. Não é que ela vai dizer especificamente que é Guillain-Barré. Outro exame é a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia, ela avalia o potencial do nervo e o potencial do músculo, em termos de quão que eles estão sendo ativados ou não. E aí vai direcionar se esse potencial ele está diminuído no nervo ou no músculo, ou se o músculo está sofrendo a consequência de ter o potencial nervoso reduzido ou mesmo ausente, e direcionando, então, para a Guillain-Barré. É importante nesse diagnóstico acontecer o diagnóstico diferencial. O que é isso? Outras doenças que têm um quadro parecido, muito semelhante, serem descartadas, né, para não ter confusão diagnóstica, como, por exemplo, a poliomielite. A poliomielite, ela foi erradicada no nosso país, no Brasil, há décadas. E ela se constituía, há décadas atrás, como a principal causa de paralisia flácida aguda, como é a característica geral da Guillain-Barré. Porém, como ela havia sido erradicada, quando sim, o indivíduo tinha quadro de paralisia flácida, direcionava-se mais para o Guillain-Barré. Neste ano de 2018, voltaram a acontecer alguns casos de poliomielite aqui no nosso país, em alguns estados, mais do que outros, e daí a importância, né, se reacendeu de fazer esse diagnóstico diferencial da Guillain-Barré com a poliomielite. Então, em termos de tratamento médico, eu vou citar aqui para vocês que o tratamento médico mais comumente instituído para Guillain-Barré é a plasmaférese e a imunoglobulina intravenosa. A plasmaférese se constitui no procedimento como se fosse uma troca, entre aspas, de plasma, onde aquele plasma do indivíduo que está com alterações em suas células, por autoanticorpos predominando, por ser uma doença, uma síndrome autoimune, ele vai ser como filtrado, trocado por um plasma purificado, digamos assim, né, ajudando a recuperação desse indivíduo, freando a evolução da doença, a progressão da doença, da síndrome. O uso de imunoglobulina intravenosa é comum nesses casos, vai variar o esquema que vai ser usado, em alguns indivíduos pode ser um esquema único, em outros pode ser por 3 vezes, e o médico que vai tomar essa decisão de como deve ser feito pelo quadro do paciente e pela resposta que ele vem apresentando a cada administração de imunoglobulina, né? E o que é muito importante é o suporte ventilatório em unidade de terapia intensiva. Principalmente aquele paciente que teve a sua progressão de maneira muito rápida, que teve uma gravidade maior da Guillain-Barré. Então, ele vai ter a necessidade de um suporte ventilatório, né? E isso não se dá apenas pelo médico, se dá por toda a equipe, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, etc., quem esteja naquela unidade, tanto para se instituir esse suporte ventilatório, como para o monitoramento desse suporte. E aí, nós vamos falar agora, mais especificamente, da síndrome de Guillain-Barré em relação à fisioterapia. O que é que a gente tem? A gente tem que a fisioterapia, ela pode trazer 2 enfoques. Ela pode trazer um enfoque
da fisioterapia respiratória, e ela pode trazer o enfoque da fisioterapia neurofuncional. E aí, como é que se dá isso aí? Geralmente, isso acontece, é dado pelo quadro do paciente. E como é o quadro do paciente? Quando ele está numa fase de progressão da doença, ele está precisando de um suporte ventilatório maior, ele está precisando sair do risco de morte que ele pode vir a ter, ele está precisando de uma ênfase maior da fisioterapia respiratória. Geralmente, esse paciente é o paciente que está na fase hospitalar, em unidade de terapia intensiva e ou enfermaria. E, em seguida, quando ele sai dessa fase de progressão da doença, quando ele entra numa fase maior de estabilização para a fase de recuperação, principalmente, ele pode já ter recebido alta hospitalar, ele vai ter um enfoque maior, não é que a outra não vai existir, da fisioterapia neurofuncional, estimulando as suas atividades motoras, estimulando o retorno da sua função. Aí, nessa fase hospitalar, né, na fisioterapia hospitalar, nós temos a ênfase na fisioterapia respiratória, lembrando que a maioria dos pacientes, eles podem estar passando por um quadro de insuficiência respiratória pulmonar aguda e precisam ser cuidados, monitorados quanto a isso aí. O paciente, em sua maioria deles, eles vão estar em unidade de terapia intensiva. Aqueles casos de Guillain-Barré que não foram tão graves, eles podem até estar em enfermaria. E o objetivo maior aí é o quê? Dar um suporte ventilatório adequado para esse sujeito, manter a oxigenação do indivíduo e restabelecer a função pulmonar em o menor tempo de internação possível. Então, a ideia é que o paciente que entrou em UTI, o paciente que entrou em suporte ventilatório, ele tenha, né, a sua situação, a sua condição de saúde restaurada, estabilizada o quanto antes, pensando no tempo curto de internação e para que ele venha a voltar logo às suas funções do dia a dia. Nesta tela, nós temos uma indicação aqui do Ministério da Saúde, a referência detalhada está lá no final da web palestra, sobre uma escala de graduação do comprometimento neurológico em pessoas com Guillain-Barré. E como é que se dá? É uma escala simples de ser aplicada, onde ela avalia o grau, né, desse comprometimento neurológico, e o indivíduo ele recebe um score, um número, que pode variar de 0 até 6. Quanto maior esse score, maior a gravidade do paciente. Indivíduos que apresentam score entre 0 e 2, ele é considerado como um comprometimento neurológico leve, onde o indivíduo com score 0, ele é um paciente saudável, sem nenhum sinal ou síndrome da Guillain-Barré, então ela não existe ou não existe mais. E até o 2, o paciente é capaz de andar 5 metros através de um espaço aberto, sem assistência de uma outra pessoa ou de dispositivo auxiliar, mas ele é incapaz de correr. Até aí ele é considerado como comprometimento leve. Aquele indivíduo que apresenta score entre 3 e 6, ele já é um indivíduo que tem comprometimento neurológico de moderado a grave. Onde o score 3 é tido como aquele paciente que é capaz de andar 5 metros através de um espaço aberto também, porém, ele precisa do auxílio de uma outra pessoa, de um cuidador, ou de dispositivos auxiliares, como, por exemplo, muletas. O 5 é o paciente que necessita já de ventilação assistida, de um suporte ventilatório, por pelo menos uma parte do dia ou da noite. Ou seja, vai ter indivíduos aí, nesse score 5, que vai ter a necessidade dessa ventilação por 24 horas. E aí é que ele está inserido nesse score. E o 6 é o score máximo, né? O mais grave de todos é o indivíduo que já foi a óbito. De maneira geral, se tem que a aplicação dessa escala, ela é preconizada quando o indivíduo, né, inicialmente na fase de progressão, ele tem o diagnóstico da Guillain-Barré, ela é reavaliada, ela é reaplicada quando o indivíduo recebe a alta hospitalar, e ela é reavaliada, ela é reaplicada um ano depois para, né, reavaliar a recuperação do indivíduo. E aí, durante todas essas reavaliações, se espera que o score
daquele indivíduo, ele vai o quê? Diminuindo, porque significa que diminuiu o seu comprometimento neurológico. Na fisioterapia hospitalar, ainda falando disso aí, aqui nessa tela eu enfatizei para vocês algumas manobras, alguns exercícios, um enfoque que é mais dado para essa fase, né? Em termos de plano terapêutico. Então, é muito usada manobra de higiene brônquica, como também reexpansão pulmonar. Esse indivíduo, temos que lembrar que, no geral, ele está em um suporte ventilatório, pode ser uma ventilação mecânica assistida, pode ser uma ventilação, por exemplo, uma VNI, né? Uma não invasiva, ou mesmo só o suporte de O2. O indivíduo ele vai, uma boa parte dos casos, precisar de aspiração, porque ele vai tender com essa nova situação dele, com essa situação de comprometimento, né, de pulmonar, de comprometimento pulmonar, ele vai tender a acumular mais secreção e vai precisar de aspiração. Treinamento muscular, o treinamento muscular é necessário, pensando-se também já no desmame. Então, é aquele indivíduo que entrou na ventilação mecânica assistida, por mais que tenha sido um modo controlado, o fisioterapeuta já tem que estar pensando até quando ele vai estar nessa ventilação e até ele precisa sair dela o quanto antes, para esse indivíduo não vir apresentar outros problemas e dificultar mais o seu prognóstico, o seu quadro. A ênfase aí na fisioterapia hospitalar é da fisioterapia, a necessidade maior do paciente é da fisioterapia respiratória. Porém, também é realizado, né, a fisioterapia neurofuncional, em alguns casos, como se chama fisioterapia motora, né, mas não é o melhor termo, fisioterapia motora. E aí é preconizando o quê? Inicialmente, a mobilização precoce do indivíduo. Então, a gente tem que pensar que aquele indivíduo ele tem que ser mobilizado o quanto antes, né? Seja de maneira passiva, ou já seja de maneira ativa assistida. Posicionamentos também devem ser instituídos, com mudanças de decúbito, pensando no melhor posicionamento para a sua ventilação pulmonar, pensando no melhor posicionamento para evitar lesões por pressão, pensando em mudanças de decúbito também, como forma de assistir, de estimular já as suas mudanças de decúbito em leito, no seu avanço motor, né, de estimulação motora, pensando-se de decúbito dorsal para lateral, para semi-sentado, para o sentado, e assim sucessivamente, até o ortostatismo, quem sabe a marcha posteriormente, não mais na fase hospitalar, né. Pensando nisso aí, aqui nessa tela, nós temos um pequeno resumo do que é a ênfase da fisioterapia em fases de progressão e platô e em fase de recuperação. Nas fases de progressão e platô, que são quando o paciente ainda está na fisioterapia hospitalar, está em ambiente hospitalar, a ideia geral da fisioterapia é prevenção de complicações respiratórias, redução da dor, esse paciente ele pode vir a sentir dor por alguns problemas sensitivos mesmo que ele venha a ter, ou por posicionamento inadequado, por passar muito tempo na mesma posição, né? E prevenção de alterações mioarticulares. Então, esses indivíduos devem ter isso aí prevenido, como forma também de pensar adiante, pensar a longo prazo, pensar em ele não ter a sua recuperação ceifada, ter a sua recuperação diminuída, né? Porque algo não foi prevenido logo no início e comprometeu essa recuperação posteriormente. Aí, já na fase de recuperação, onde o paciente vai tender a estar na fisioterapia ambulatorial, ou mesmo realizando em domicílio, a ideia é o restabelecimento da força muscular, lembrando que a perda de força é uma característica bem importante da Guillain-Barré. A amplitude de movimento também deve ser restabelecida, caso esse paciente tenha perdido alguma amplitude de movimento, se ele teve essa prevenção de alterações mioarticulares de maneira bem adequada, ele não perdeu a ADM, né? Melhora do condicionamento aeróbico, apesar do paciente não estar mais em suporte ventilatório, mas ele teve suporte ventilatório por mais tempo ou menos tempo, dependendo do quadro de cada paciente,
e aí ele precisa ganhar novamente, né, melhorar esse condicionamento, até como forma dele conseguir evoluir nos seus exercícios, na sua estimulação motora, e permitir também o retorno gradual à sua função. Retorno gradual à sua função, pensem na retorno às atividades do dia a dia, daquele indivíduo, sejam atividades básicas, atividades instrumentais, ou mesmo atividades laborais. Lembrando também que, apesar da Guillain-Barré poder acometer qualquer fase do indivíduo, o maior acometimento acontece em adultos, entre 20 e 40 anos. Então, são pessoas que estão em idade produtiva, né, de capacitações, de crescimento no trabalho, e assim vai. E com isso tudo, né, melhorar a qualidade de vida do sujeito. Então, o que a gente tem aqui? Na síndrome de Guillain-Barré, na fase ambulatorial, nós temos alguns métodos, alguns recursos que podemos focar. A cinesterapia, ela pode acontecer de maneira assistida, ativa e resistida, com a progressão da doença, desculpa, com a progressão da doença não, com a evolução da doença, né, à medida que ele vai se recuperando cada vez mais. Nessa figura do lado esquerdo, nós começamos por uma mobilização passiva, né, até aqui mobilização de escápula, depois o indivíduo sentado, ele está fazendo um ativo assistido de escápula, de ombro também, ele já está com condições de ajudar melhor. Esse controle de tronco aqui, ele pode não estar ainda completamente restabelecido, então precisa também ser treinado. Depois ele evolui para a cinesterapia ativa, fazendo exercícios isoladamente, como por exemplo de adução, até que depois ele venha a trabalhar com exercícios resistidos, que podem ser com caneleiras, com halteres, quando é membro superior, com faixa elásticas, como aqui estão. Através desses exercícios isolados e mesmo através de exercícios mais funcionais para o dia a dia do indivíduo, como, por exemplo, o exercício de ponte. Então, o indivíduo aqui ele pode fazer a ponte ainda ativa, livre, e depois ele pode fazer de maneira resistida, com resistência terapeuta do manual, com resistência manual do terapeuta, do fisioterapeuta, com caneleiras esticadas, abertas aqui, né, em cima do quadril do paciente, e outras variações. Então, o paciente realiza exercício de ponte, ele pode realizar também o exercício de lateralização desse quadril, né, elevado para um lado e para o outro, e ajudando já aí na dissociação de cinturas escapular e pélvica, com a evolução do paciente. Pode ir para um exercício de ponte diferenciada. O que é isso? É onde o indivíduo apoia apenas um membro inferior no tatame e o outro membro inferior ele fica com o joelho estendido. À medida que o paciente levanta o quadril, apoiando apenas, nesse exemplo aqui, no membro direito, o membro esquerdo se eleva. Então, isso a gente vai progredindo com o paciente. Treino de sentar e levantar também é importante com esse paciente, à medida que ele já também conseguiu o controle postural sentado, o equilíbrio sentado, senão e melhorou a força de membros inferiores. O método Kabat, ele também pode ser usado, né? O método Kabat, lembrando que ele é um método de facilitação. Como o nome sugere, a sigla, o método Kabat é do FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, o FNP, a FNP, ela pode ser usada como em exercícios para membros inferiores, exercícios para membros superiores e até mesmo para os escapulares e pélvicos, que não estão representados aqui nessas imagens. O Kabat, ele trabalha com exercícios em diagonais, em cadeias, preconizando, né, uma maior sinergia desses músculos e funcionalidade do indivíduo. Para a aplicação do método Kabat, aqui nessa figura da esquerda está exemplificado a diagonal D2 agonista. Lembro que o contato do terapeuta se faz com os grupos musculares que ele quer que o indivíduo ative, né? Aqui foi abdutores, flexores e principalmente eversores. E aí,
Nessa outra figura aqui, a de membro superior, nós estamos já trabalhando com uma diagonal, diagonal funcional, é a D1 agonista, a gente vai fazer esse movimento aqui para baixo, e o contato também se dá com a musculatura que ele quer ativar, aqui ele quer extensores de punho e dedos, e os dedos vão abrir, né, e os abdutores de ombro. E aí eu lembro também que para início do exercício, para o início da diagonal, digamos, é aplicado no método Cabot, na articulação proximal, ou seja, ombro ou quadril, uma tração ou uma compressão. Como os nossos pacientes de Guillain-Barré são pacientes que têm lesão do sistema nervoso periférico, ou seja, eles têm hipotonia muscular, o que é preconizado é que seja feita uma compressão nessa articulação proximal, como forma de ajudar os receptores articulares a serem ativados, acordados. Aí, ele é solicitado, aí se faz o reflexo de estiramento, se solicita o movimento do paciente, que caso ele consiga fazer sozinho, ok. Caso ele não consiga, o terapeuta assiste no movimento. O método Rude também pode ser um método usado para pacientes de Guillain-Barré, lembrando que o método Rude, ele é um método de estimulação motora, diferente do Cabot, que é um método de facilitação. Como ele é um método de estimulação, ele pode ser um método mais indicado para ser usado em fases iniciais da recuperação do indivíduo, onde ele ainda está com uma grande dificuldade por perda de força de realizar o movimento. O método Rude também, eu lembro a vocês que ele é um método de estimulação motora e não sensitiva. Muitas pessoas ainda acham que o Rude é para melhorar a sensibilidade. Ele é estimulação motora. Só que ele faz isso através de estímulos sensoriais, como também através de estímulos proprioceptivos. Como é que isso se dá? Ele deve ser aplicado em 3 etapas consecutivas e que devem ser muito bem linkadas uma entre a outra para não perder o time entre elas. Primeira etapa é a estimulação sensitiva. Aqui nessa imagem foi feita com uma escova, como vocês podem ver aqui que está sendo apontado. Pode também ser feito com gelo, com algodão, com uma bucha mais áspera. O ideal é que do início, da primeira vez que se aplica o Rude até a evolução, a melhora do paciente, se comece com estímulo mais agressivo, que é tido como gelo ou como esponja mais áspera, depois vão para estímulos médios, até o mais suave de todos, dito como algodão. Esse é o estímulo estímulo sensitivo, estereoceptivo. Em segunda etapa é o estímulo proprioceptivo, que aqui na figura está exemplificado com a percussão. Então, se faz a percussão na musculatura que vai ser ativada. Nesse caso, vão ser os dorsiflexores, então foram percutidos os dorsiflexores. Poderia ser uma tapotagem, poderia ser um reflexo de estiramento, que usaria o pé para fazer esse reflexo de estiramento. Isso fica a escolha do terapeuta, pela sua preferência pessoal e também pelo músculo que está sendo trabalhado, porque alguns músculos é difícil a posição para tapotar, por exemplo. E a terceira etapa é a etapa de solicitação do movimento, que nesse caso aqui vai ser solicitado o movimento de dorsiflexão. Caso o paciente não consiga realizá-lo de maneira completa, né, o terapeuta auxilia o movimento, assiste o movimento. Ou seja, o método Rude é feito pelo estímulo sensorial, inicialmente, o estereoceptivo, no sentido das fibras musculares, da contração das fibras. Segundo, o estímulo proprioceptivo. E terceiro, a solicitação do movimento. E aí, nós temos também outros exercícios e outros recursos que podem ser devidamente usados e variados na recuperação da Guillain-Barré. Chama atenção inicialmente para o alongamento. Alongamento, de maneira geral, é usado para haver uma preparação daquela musculatura para exercícios, para melhorar a flexibilidade ou manter a flexibilidade daquela musculatura, para prevenir, né, perdas de amplitude de movimento. Só que eu tenho que lembrar que esse paciente é um paciente hipotônico. Então, a musculatura hipotônica é uma musculatura que tende a ser uma musculatura mais flácida, mais largada, digamos assim, e que, no geral, não tem uma tendência a priori a uma perda de amplitude de movimento. Quando é que isso acontece? Quando ele não está sendo devidamente posicionado.
Ou seja, o alongamento, onde eu quero chegar, que o alongamento ele pode não ser primordial na Guillain-Barré, mas ele pode ser necessário em algumas fases, em alguns grupos musculares. Tanto o alongamento passivo pode ser feito, como também deve ser ensinado, né, instituído com o paciente o autoalongamento, como aqui na figura, que pode ser feito, por exemplo, com lençol ou com a toalha. Exercícios miolinfocinéticos, esses exercícios, também conhecidos como exercícios metabólicos anteriormente, são exercícios que, como o nome sugere, causam movimento, no geral, movimento nos músculos e movimentos, né, na linfa e circulação sanguínea, sistema nervoso, favorecendo a circulação sanguínea, né, diminuindo o edema que pode ser causado principalmente quando os pacientes ainda estão com pouca mobilidade. O ideal é que ele seja feito de maneira ativo-livre, mas caso ele não seja conseguido de maneira ativo-livre, pode ser assistido. Então, são movimentos de dorsiflexão e flexão plantar e movimentos também de circundução do tornozelo. Jogos de encaixe pode ser usados para aqueles pacientes que tiveram acometimento também de membro superior, então eles precisam recuperar a força de membro superior, recuperar ADN, estabelecer mobilidade naquele membro, né? Alguns pacientes, eles têm uma perda de força tão grave que eles ficam também com uma falta de coordenação, e esses jogos podem ajudar. Lembrando também que devem ser instituídos, aí, como falado antes, os exercícios de maneira isolada ou funcionais para o ganho de força desse membro superior, como o uso também com halteres, com bastão, com faixa elástica. A bola suíça é bem variável a sua aplicação, ela pode ser usada para trabalhar dissociação de cinturas, escapular e pélvica em decúbito dorsal, como nessa posição, só que a bola ficaria aqui embaixo do joelho, livre ou assistido pelo terapeuta. Ele pode ser usado nessa posição para fazer uma ponte mais dificultosa, uma ponte mais avançada, nessa posição onde o paciente vai ter que elevar o quadril e ainda equilibrar bem o tronco com a bola para que ela não deslize. O paciente pode ficar sentado e usar essa bola em membro superior para trabalhar a rotação de tronco, para trabalhar a flexão de ombro, abdução e adução horizontal. E o que é interessante também, o paciente pode trabalhar com essa bola no chão, ele sentado na bola, com assistência do terapeuta, um controle postural adequado, equilíbrio dinâmico sentado, né, na posição de sedestação, e até para ter uma maior segurança, se for o caso, esse trabalho pode ser feito sentado na bola entre as barras paralelas. Então, tem uma grande diversidade. O rolo ele pode ser usado em indivíduos adultos e em crianças. Em crianças, eles são mais multiusos, digamos assim, até pela proporção de tamanho do rolo com a criança, como nessa figura, que ela está trabalhando força adutor, está trabalhando controle postural, está trabalhando mobilidade de membro superior e dissociando cinturas, escapular e pélvica. Mas ele também pode ser usado para um decúbito ventral, para o trabalho de extensão de antebraços e favorecer a sustentação de peso nos membros superiores. Isso pode ser feito com o paciente adulto também, só que esse rolo seria um rolo menor, digamos assim, né, com espessura menor. O rolo, ele também pode ser usado para mobilidade de coluna, paciente em decúbito dorsal, então fazer essa mobilidade de coluna associando com movimentos de membros superiores. Então, ele é bem diversificado. Tem alguns desses rolos que são mais fofinhos, né, que eles deformam mais, então eles vão servir para um tipo de exercício, e os outros que são mais resistentes, que aí já servem para exercícios mais avançados, trabalhar mais mobilidade. Treino de marcha, o indivíduo que passa, né, bem por todas as suas fases da Guillain-Barré, e ele avança bem na sua fase de recuperação, mesmo essa fase ela sendo um pouco mais lenta do que as outras, como preconizado na literatura, entre 18 e 24 meses, é um paciente que tem, sim, prognóstico de marcha. E o treino de marcha é importante ser feito, ele pode ser iniciado nas barras paralelas, com a ajuda do terapeuta, obviamente, porque essas barras paralelas vão oferecer maior segurança para o paciente e até para o terapeuta também conseguir controlar e dar melhor as suas instruções para esse início de marcha.
O paciente evoluindo com essa marcha, que depois ele vai sair das barras paralelas, ele vai para a rampa, para a escada, ele vai para outras situações sem dispositivo, sem segurança, ele vai para terrenos irregulares para fazer a sua transferência de aprendizagem, ele precisa ter o seu equilíbrio dinâmico também trabalhado. E lembrando que alguns desses pacientes, eles vão ter prognóstico de marcha, mas eles vão precisar de algum dispositivo auxiliar, como, por exemplo, o andador ou muletas. O equilíbrio dinâmico, ele já pode também ser trabalhado de maneira avançada numa tábua proprioceptiva como essa aqui, que trabalha o equilíbrio antero-posterior. Ele pode ser trabalhado no disco proprioceptivo emborrachado, como esse circular aqui, vermelho, onde tem superfícies diferentes, aqui ela é áspera, do outro lado ela é lisa. Já nesse disco proprioceptivo, ele pode trabalhar o antero-posterior, o látero-lateral, a circundução, então tem mais possibilidades desse treino de equilíbrio. O equilíbrio também pode ser trabalhado à medida que o paciente evolui na cama elástica, porque aí isso já está bem mais avançado, e ele também trabalha junto aí o condicionamento cardiorrespiratório, o que pode favorecê-lo muito bem, o que pode favorecer já, que ele já está próximo da sua alta fisioterapêutica, e de adequação é uma outra atividade física especializada. Os pacientes que tiveram a sua recuperação da síndrome de Guillain-Barré por completo, eles podem ir para qualquer atividade física depois, certo? Ele pode se enquadrar em qualquer atividade física. O que é importante é ele se manter em movimento, né? Para que isso contribua para a sua saúde e para a melhora do seu quadro como um todo, né? Manutenção para a vida. Porém, aqueles indivíduos que eles ainda tiveram algum déficit residual, eles ficaram de cadeira de rodas, ou mesmo voltaram a deambular, mas com o uso de muletas ou alguma órtese que seja, andador, ele deve ficar em uma atividade física, mas de maneira personalizada, de maneira especializada, para direcionar melhor aquela atividade para a sua situação, né, modificada, sua situação especial. E para a gente encerrar, vou citar para vocês a questão da Guillain-Barré na infância. Por quê? Como ela pode ser, ela pode acometer qualquer fase, né, da vida do sujeito, do paciente, ela também pode acometer o indivíduo quando bebê. E lembrando que até 1 ano de vida, o bebê, ele está em 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio no máximo, ele está atingindo os seus principais marcos motores, como, por exemplo, o controle cervical, o rolar, o sentar com apoio, sentar sem apoio, transferência de peso em membros inferiores, nádegas para membro superior, engatinhar e a marcha, equilíbrio e etc. Se o paciente nessa fase ele é acometido por uma Guillain-Barré, digamos, por exemplo, numa fase que ele estava adquirindo o controle, a posição sentada, sedestação, sem controle, sem apoio, ele vai ter, naquela fase ali, naquele momento, ele adquire a Guillain-Barré, ele vai ter aquele desenvolvimento freado, interrompido. Então, ele não vai conseguir o seu controle sentado sem apoio, e ele pode regredir, que é comum em outras etapas, ele não conseguir mais nem sentar com apoio, ele não conseguir mais rolar, ele perder até mesmo o controle cervical. Então, tudo isso vai precisar ser estimulado com ele, até a fase correspondente, que ele já estava antes, e até mesmo estimular as suas fases posteriores, os seus marcos de desenvolvimento motor. Aqui nessa figura da direita, acima, está exemplificado uma sala de terapia, onde se tem um balanço, que vem sendo usado, esse balanço tem já mostrado em alguns estudos, principalmente direcionando a pacientes hipotônicos, Guillain-Barré, síndrome de Down. Aqui tem uma criança nele, não é uma criança bebê, é uma criança que maior, que já está na sua, da primeira para a segunda infância, e o paciente ele pode ter nesse balanço trabalhado o quê? Controle postural, mobilidade, segurança para essas atividades mais desafiadoras, né? Equilíbrio antero-posterior, látero-lateral, o manuseio, né, em estabilidade corporal para o membro superior, manuseio com o membro superior, e torna-se mais motivante, né, para o paciente, mais lúdico. Embaixo, à direita, está exemplificado a modalidade da fisioterapia, que é a ecoterapia. A ecoterapia ela pode ser usada para indivíduos em qualquer idade, pacientes com condições
criança, né, que eu estou falando aqui da infância, ela vai se aproximando do cavalo, ela vai ganhando intimidade com esse cavalo, vai passando a ficar em pé ou sentada pela condição dela, escovando esse cavalo, trabalhando a mobilidade de membro superior, até que depois ela avance, ela passe a ficar sentada no cavalo, como está aqui nessa figura. Ela pode ficar sentada com o terapeuta aqui atrás, e ela pode ficar sentada de maneira já mais independente, como essa criança aqui, sem o terapeuta, e os terapeutas vão sempre estar do lado. Geralmente, na ecoterapia, se trabalha multiprofissionalmente. Então, vai ter o fisioterapeuta, pode ter o terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um educador físico, tem um instrutor, a pessoa que guia o cavalo, e tudo isso é colocado no plano terapêutico, como é que vai ser a marcha, o galope, o trote desse cavalo para poder estimular esse paciente. O trote mais rápido, ele ajuda a aumentar o tônus muscular, o que pode ser benéfico para esses pacientes de Guillain-Barré. Aqui são as principais referências usadas nessa web palestra. Eu estou à disposição de vocês para tirarem algumas dúvidas, trocarem ideias, né, e trocar conhecimentos. Temos também no Telesaúde o serviço de teleconsultoria, né, entre os profissionais para os profissionais cadastrados na atenção primária à saúde. Até breve.